fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Mas antes, se inscreve aqui embaixo no canal, confirme sua inscrição, deixe o seu like e acione o sino das notificações. Sua inscrição é de graça, gente, não paga nada não. Vamos juntos, vamos falar de Vasco todos os dias aqui e o like também é muito importante. Bom, antes de falar sobre assuntos importantes, né, do nosso Vasco aqui, eu quero agradecer ao Ismael Lito pelos troféus ali em cima. Gente, eu vou falar o nome deles, vou deixar fixado aqui embaixo o Instagram dos três, tá? Do Ismael, do Ed Souza e do Pablo Cordeiro. Aí vocês, pô, ó, Eduardo, vou pedir um quadro, vou pedir um... Você vai receber desconto deles, mas diga que assistiu aqui no canal. Bom, o quadro do Edmundo é com o Ed Souza, tá bom? Vai ficar fixado aqui embaixo o Instagram dele, vocês, pô, segue ele, pede, enfim, ó, encomenda e tudo mais. Desenrola com ele e diga que assistiu aqui. O quadro do Vasco aqui de São Januário é o Pablo Cordeiro. Camisa também, Pablo Cordeiro. Pede desconto que ele tem um cupom de desconto para vocês. Busto do Almirante. Os troféus lá em cima, todos aqueles lá de cima, lá, Mercosul e tudo mais, é o Ismael Lito, tá bom? Vai ficar aqui embaixo também. Muito obrigado aos três, pô, o cenário tá ficando bonito. Graças a Deus em primeiro lugar e a vocês que sempre presenteiam o canal Vasco Connection, continua crescendo a cada dia mais, falando de Vasco. Bom, gente, agora vamos entrar nos assuntos, né, relacionados ao Vasco. O Vasco começou o ano, né, investindo bastante, fazendo investimento milionário, né, o maior da sua história, simplesmente o maior investimento da história do Vasco. Fato. Eduardo, se parasse agora, já seria o maior investimento. Mas a questão não é essa. A grande questão é que o Vasco continua no mercado, negociando, contratando. Mas antes de falar sobre essas contratações, abre um espaço aqui, porque o Marlon Gomes ontem, e é uma notícia importante para a gente também, e pô, quase que passa batido aqui, gente, quase que passa batido, eu peço perdão ao Marlon, que ontem no jogo da seleção saiu chorando, se machucou. Tomara que não seja nada grave, vamos apurar hoje durante o dia, porque o Marlon vai ser muito importante para o Vasco nessa temporada, mas muito. É um menino que eu gosto muito, tem uma personalidade incrível, um talento incrível. Eu tenho certeza que vai brilhar demais com essa camisa, vai brilhar demais com o nosso manto. Então, assim, tomara que... Não vai ser nada grave não, Deus é com ele e vai dar tudo certo, Marlon. Tamo contigo, eu fiquei triste pra caramba ontem. Ontem foi aniversário da minha irmã e tal. Quando eu vi a notícia, eu meio... Falei, brincadeira. Pô, meio da noite você abre o telefone e você começa a ler uma notícia do Marlon machucado e eu realmente fiquei triste, uma foto dele chorando, ele postou uma foto sem legenda também, então me chamou a atenção, gente, chama atenção, porque além de, pô, é um cria da colina, é um talento, repetindo para vocês aqui, coisa de doido, gosto demais desse menino, tenho certeza que ele vai dar muita alegria pra gente, tá certo? Outro assunto, o Vasco busca uma solução, e essa não é ainda a cereja do bolo. Ontem surgiu esse assunto, os assuntos vão surgindo diariamente sobre o Vasco, né? E aí a gente tem que trazer para a mesa, colocar, até porque eu quero saber a tua opinião também. O canal aqui é para vascaíno, o vascaíno vai jogar a opinião dele, vai colocar e tal, e você que é o dono da verdade aqui, né? Eu não sou o dono da razão, sabe? Então eu gosto de, enfim, trocar essa ideia com vocês. Ontem surgiu o nome do Alan, foi campeão, revelado pelo Vasco, campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo Vasco, jogador de 31 anos, né? Tem contrato com o Almeida, né? Assim, até 2024. Mas estaria disposto a voltar para o Vasco. Sabe o que chama atenção? Estou dizendo aqui que ele já foi contratado, nada disso. O Vasco está tentando ali ainda um jogador para essa posição no meio campo e outro jogador para ligar o meio com o ataque, né? O meio campo com o ataque. Entre outros atletas, né? Não dá para precisar o que o Vasco está fazendo. As coisas realmente são feitas, estão sendo feitas, desculpa, no silêncio, normal. E eu estou gostando. Aí, o que me chamou a atenção? Porque como é que o Alan joga? O Alan, você sabe muito bem que é primeiro, já joga como primeiro volante, segundo volante, consegue chegar muito bem, criar no meio campo, lateral direito, né? Foi assim que ele se destacou muito pelo Vasco, fazendo muitas dobradinhas lá atrás com o Fagner, lembra do Fagner? Fagner, Éder Luiz e Alan. Era um lado direito de muito respeito, né, em
2010, 2011, 2012. Era um time realmente diferente. Eu gosto muito do Alan. Eu acho que o Alan agregaria demais nesse meio campo do Vasco. Pô, Alan, aí você traz um jogador com 31 anos, com bagagem, só para você pagar o salário. Tá certo que o salário do Alan não seria um salário baixo. Mas, mesmo com um salário alto, né? Mas é um jogador que você sabe que vai chegar e vai resolver a parada. É um jogador diferenciado que você sabe, não, esse aqui eu sei que vai ficar, que eu resolvi o negócio. Tá entendendo minha visão? Então, assim, isso chama a minha atenção. Nesse tipo de negociação que o Vasco está fazendo. O Vasco busca e vai de... Gente, alguns jogadores, é fato, tá? O Vasco está contratando muitos jogadores. Muitos. Está comprando. São poucos jogadores emprestados. Se eu não me engano, o De Luca. Não é nem empréstimo, né? O De Luca veio sem contrato. O Vasco, enfim, assinou com ele até 2024. O final de 2024 ou o final de 2025. Uma coisa assim. Depois eu confirmo para você aqui e peço desculpa pela falta de informação sobre o De Luca. Ó, De Luca, esse veio sem custo. Robson Bambu veio sem custo. E, enfim, mas os outros não. Léo, Lucas Piton, Jair, Pedro Bambu, ou Pedro Raul, Pedro Raul, enfim, Puma Rodrigues. Então isso chama demais a minha atenção. O Léo Jardim, goleiro, o Ivan veio para o empréstimo com opção de compra e acho que o Vasco vai exercer. Então, o time está se desenhando muito bem. Hoje eu garanto para você aqui, claro que essa é a minha opinião, que o Vasco não vai passar nenhum tipo de sufoco nessa temporada. Eu não tenho dúvida disso. O time é muito diferente. Fazia tempos que eu não vi o Vasco criando oportunidades no jogo, assim, ó. Já é o segundo jogo seguido no Campeonato Carioca. Claro que nós temos um clássico agora, eu vou falar sobre isso. Toda a sacanagem que o Fluminense está fazendo com o Vasco. Não tem, enfim, não tem como deixar de falar, né? Então, assim, só para finalizar o assunto, Alan, tomara que o Vasco contrate, tomara que ele retorne, desculpa. E, assim, é um jogador realmente que agrada, né, o torcedor vascaíno. Tenho certeza disso. Saindo do assunto, Alan, falando sobre a questão dos ingressos no Maracanã. Fluminense abriu, Fluminense é o mandante, tá? Fluminense tá organizando o jogo, na verdade. Então, assim, isso me chateia demais, gente. Eu tô bolado com essa parada, de coração. Por que eu tô bolado? Pô, eles abriram ingresso para a torcida do Fluminense no sábado passado. Abriram ingresso para a torcida do Vasco ontem. A torcida esgotou os ingressos. O Vasco pediu uma carga extra de mais 10 mil ingressos. Foi concedido. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por que não coloca logo a carga máxima de 74 mil? Porque assim, gente, de coração, não estou diminuindo o Fluminense, não, de maneira alguma. Estou aqui para diminuir nenhum tipo de instituição, não gosto disso, já falei 10 vezes isso aqui. Só que não tem jeito, a torcida do Vasco vai lotar todos os estádios do Brasil, não tem jeito. Isso é até um recado aí para a diretoria do Fluminense, não sei se eles acompanham os jogos do Vasco. Mas não tem jeito, vai botar 100 mil ingressos, a torcida do Fluminense vai comprar 20 mil, a torcida do Vasco vai comprar 80 mil. Essa é a realidade hoje. E eu não estou falando isso diminuindo o Fluminense, não. Porque tem torcedor do Fluminense que sabe disso com uma consciência muito grande, não. Ontem mesmo, amigo meu, pô, sou tricolor doente, mas a torcida do Vasco, ela é incrível, ela vai nos jogos. E eu, pô, acho isso maneiro e tal. Eu acho isso legal. Sabe, é clássico carioca. E o Fluminense tem um excelente time, o Vasco está montando um excelente time para um grande jogo. Então, eu acho que os dirigentes deveriam olhar para esse lado, mais para esse lado. Pô, um clássico do Rio de Janeiro, o Vasco está se reinventando para o futebol e o Fluminense é um time bom. Ponto. Vai ser um grande jogo. Tá certo, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto a qualquer momento, na verdade, com um vídeo, com informações sobre o nosso Vasco. Se inscreve aqui embaixo, cola o dedo no like, compartilha com geral ainda o canal Vasco Connection e vamos com tudo. Porque isso aqui, parceiro, ó, isso aqui é Vasco da Gama. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.